Então, vou dar, só voltando ao quadro, né, da aula anterior, a gente fez a aula 5, né? Então, esse aqui é o quadro final da aula 5. Então, a gente tinha estudado esse caso aqui, em que a gente fixou a direção da anisotropia na direção Z e estudou uma onda se propagando agora ortogonalmente a direção de anisotropia. E aí, usamos essa premissa de que a onda está se propagando na direção Y, o que deu para nós, então, sempre aquela fase, né? Então, a onda está se propagando na direção Y, então, a fase da onda plana, está KY, menos ômega T, e aí supusemos o campo elétrico, em princípio, com as três componentes, porque essa componente aqui, quer dizer, me diz que o vetor B é ortogonal a K. Então, o vetor B está nesse plano. Mas nada impede do vetor B ter uma componente Z. Então, o que a gente pegou? O vetor V que não esteja ortogonal a B para poder quebrar a transversalidade do E. Então, a gente pegou um campo B, um componente X, Z, como a gente tinha escrito, e aí o campo elétrico, em princípio, com todas as componentes. E aí, colocamos nas equações, fomos trabalhando, aí chegamos a essa relação de dispersão, trabalhando nesse caso, quer dizer, a componente Z, que nos é interessante, é justamente que a componente Z seja diferente de zero, porque a gente quer o campo elétrico com componente longitudinal, com componente, desculpa, isso que é o campo elétrico com componente Y, né? Isso que é o campo elétrico com componente ao longo da direção de propagação, mas ao mesmo tempo a gente quer um campo elétrico que não também tem uma componente ao longo da anisotropia, mas o nosso campo elétrico tem componente X, Y e Z. Então nós vimos que essa relação aqui me fixa a componente X com a componente Z, então em princípio uma componente fixa a outra, está o aqui, né? Então faz essa equação aqui, me fixa a relação entre a 0x e a 0z, temos o E0y, que está aqui. Ela se relaciona, então a componente longitudinal do campo elétrico, então, ó, tem uma componente ao longo de Y, aqui. Então, o nosso campo elétrico tem componente ao longo de Y. Então, em princípio, nós vamos só fechar aqui as nossas, como eu posso atacar essas equações aqui, posso. Então, vamos lá. Então, em princípio, nós ficamos assim. Nosso campo elétrico tem os componentes, né? X, vai ser 0x. Então, ele tem uma componente aqui, que é ortogonal à direção de propagação. Tem uma componente Y, que é a componente longitudinal. Então, a nossa componente Y, que é a componente longitudinal, ela é proporcional ao vetor de anisotropia. Se o vetor de anisotropia for zero, então ela não existe. Então é justamente a anisotropia que está me dando a chance de eu ter uma componente do campo elétrico ao longo da direção de propagação. Então nós temos a 0y maior I V sobre ômega da 0x. Isso, esqueci não, né? Lembrar o seguinte, essas componentes ainda são complexas, porque a gente está trabalhando na tensão de onda plana. Depois, quando a gente substituir, a gente vai tirar a parte real, a parte imaginária. Então é 0x, é 0y e o é 0z, a componente Z do campo elétrico, nós podemos fixar daqui, ó. Então aqui vai cancelar esse C2, vai cancelar esse C2, vai cancelar esse C2. Então a gente vai ter aqui 1 sobre ômega, a componente Z é menos 1 sobre ômega. Menos 1 sobre ômega, ômega menos V2 sobre ômega. Também é 0x, né? A gente
gente pode aqui, se quiser, pode escrever que ômega 2 menos V2, então tá aqui, ó, ômega 2, e aqui tá ômega 2 menos V2. Tá certo, e aí a gente pode tirar agora os componentes do campo B. Então, o nosso campo B, a gente viu que ele tinha, nós justamente fixamos o campo B tem que ser ortogonal à direção de propagação, então ele não pode ter componente Y, a componente x dele, B0x, fixada por aqui, componente A. B0x é K sobre ômega, é 0C, ó. Mas aí, o E0C, a gente tem aqui. Aí, na verdade, ômega, e aí a gente sabe a relação de dispersão. Ômega é igual a kappa vezes C. Então, eu posso substituir a relação de dispersão aqui, né? Vamos simplificar. Como ômega é igual a kappa C, então, o componente vai ser 1 sobre C, a componente é 0Z. E aí, claro, a componente é 0Z está aqui. E a componente V0Y é 0. E a componente V0Z é menos K sobre ômega, é 0x. Mas K sobre ômega, de novo, é 1 sobre C. Então, é menos 1 sobre C é 0x. Certo, né? A relação de dispersão, então, está aqui, né? Então, a relação de dispersão que a gente retirar, ômega igual a kappa vezes C, a gente tem esse kappa aqui, né? Então, tá, e a onda está se propagando ao longo da difusão. O nosso kappa, tá aqui só para lembrar, a nossa onda está se propagando ao longo da direção Y. Então, vamos ver aqui uma coisinha assim para apagar isso aqui. Só para terminar essa. Quer dizer que o campo magnético foi função do elétrico. É, foi função do campo elétrico. Exatamente como no caso de Maxwell, né? O campo B é 1 sobre C do campo elétrico. Isso significa o que, assim? O campo eletromagnético não existe, assim? É, que ele é sempre bem mais fraco. Sim. Ele é sempre bem mais fraco. Ele é sempre de ordem 1 sobre C do campo elétrico. Quer dizer, se for girar o campo eletromagnético, já tem o magnético. Então. Aí vai depender, né? Vai depender do tipo, quer dizer, do tipo de fenômeno que você tem. Nesse caso aqui, esse caso da isotropia é você, porque nessa equação, basicamente, se você olhar isso, o que basicamente dá isso aqui, ó, rotacional do E é igual a menos dV dt. Então, se a gente olhar no espaço de Fourier, isso aqui te produz o I kappa vetor E. E aqui é a transformada de Fourier do campo. E esse aqui te produz menos I ômega, vai te produzir aqui. Então, ômega B. Então, essa expressão aqui, isso aqui é independente, porque isso aqui é equação homogênea, é identidade Bianchi, é Faraday-Lenz. Então, aqui você vê que o teu campo magnético vai estar sempre ligado ao campo elétrico dessa forma. Algo que vai depender se dá, porque aí você tem K sobre ômega, vetor E, campo elétrico, te dá o campo magnético. Então, sabendo o campo magnético, sabendo o campo elétrico, você sabe o campo magnético. Bom, espaço de Fourier. Agora, o que você não pode garantir é que no caso de Maxwell, ômega é igual a módulo de K
vezes C. Então, isso aqui dá K sobre o módulo de K, dá o vetor unitário, e 1 sobre C. Agora, vai depender agora da situação. Na verdade, esse ômega aqui é um ômega de K. Então, por exemplo, no caso de próton agora, a gente vai ver que essa relação se mantém. Mas aí você não vai ter o fator 1 sobre C, porque o ômega não vai ser igual a K vezes C. Mas aí que nós vamos colocando o público, né? Essa coisa que nós vamos colocar assim, a importância da relação de dispersão. Porque eu vou dizer, a relação de dispersão, ela te dá não apenas a velocidade da luz, lá aquelas coisas, mas a relação do campo elétrico magnético. Isso. E você, assim como também um outro fator que te dá, é que quando às vezes você tem um fóton, você pode cair de um fóton, você tem decaimento do fóton. Você vai ter pela relação de dispersão, né? Se você ligar ômega igual a castelo, não dá. Talvez depois ficar uma explorada não. aí. E você fica claro que vai depender muito desse ômega. Então a relação de dispersão ela vai ser muito importante para relacionar a magnitude E do B com a magnitude do E. Seria outra coisa que a gente vê que o campo magnético vai ter que ser sempre ortogonal ao campo elétrico. Mas isso aí já da lei do Faraday, né? Mas a relação de dispersão, eu imagino na época do Faraday, ele viu que o campo elétrico e o magnético são independentes. Então ali, né? Mas ele não viu que a relação de dispersão que dava a relação de coisa, né? Isso, exato. Só para terminar aqui. O livro do Jacques explora aí. O livro do Jacques explora aí. Que a relação de dispersão é que dá a explora. Porque eu não me lembro quando eu estudei. Sei. Claro que você fazia ômega igual a carteira, né? Mas não dizia se tivesse um outro ômega, a relação entre o outro. Entendi, sei. Não, na explora, sim. Ele faz a parte depois de magneto, hidrodinâmica, e explora um pouquinho. Vamos lá fazer o seguinte, só para colocar aqui. Então, o nosso campo elétrico, vamos colocar assim, né? Nosso campo elétrico ele vai ser, vamos colocar, o E0, vamos colocar assim, é 0x, né? Vamos colocar assim, é 0x, né? Mais E0, isso é mais conveniente, é 0y, mais, é 0z, e aqui, exponencial, e a y menos ômega. Vamos fazer o seguinte. Vamos pensar assim. Esse campo, então vamos botar aqui, é 0x. Na direção x. Quem é o E0y? O E0y é mais I V sobre ômega é 0x. Isso na direção y chateado. E depois o E0z vai ser menos 1. Então podemos até escrever, vai ser menos 1 menos V2 sobre ômega 2 vai ser menos 1 menos V2 sobre ômega 2 é 0x. Na direção C. Vamos fazer o seguinte, vamos fatorar esse 0x. Vou botar assim. Assim. E aqui é 0x. E aqui vamos colocar cosseno de KY sobre HT. Então a gente pode pensar da seguinte maneira, né? Vamos escrever esse E0x também como tendo uma parte real e uma parte imaginária. Vou colocar assim, E0x
botar assim, linha e duas linhas, né? Botar esse linha e duas linhas. O linha é a parte real, depois aqui o hito de duas linhas é a parte imaginária, né? Então, a gente vai compor esse campo aqui. Oi? Mas eu queria botar aí, né? A gente pode chamar também assim, botar R e o tudo real e esse aqui imaginário. Assim. Então, nosso campo elétrico, né? Ele vai ter. Então, vamos botar o seguinte: na componente X, o que nós vamos ter? Na componente X, nós vamos ter E0x real. Vamos pegar tudo que está na componente X. Então, a gente vai fazer esse produto todo aqui. E0x real cosseno de KY menos ômega t. Depois nós vamos ter E0x que é a parte imaginária, mais I. E0x real. E0x real mais I, E0x real, seno de KY menos ômega. Agora, mais I, aqui em cima da função. Zero, x real, agora vai ficar mais I, E0x imaginário cosseno, e aí vamos ter menos E0x imaginário cosseno. Essa é a componente X. Então, componente Y. Ela vai trazer o IV sobre o I, vou botar esse I aqui, aí é V sobre o. Ela vai IV sobre o. Aí de novo, vou fazer tudo isso aqui. Então, vou reescrever, vou manter isso aqui, ó. Vai produzir a mesma expressão, é 0x vai ser essa mesma expressão. E depois esse termo aqui vai ser menos 1, isso aqui na direção Y, isso aqui na direção X, isso aqui na direção Y, e na direção Z a gente vai ter menos 1, menos V2 sobre ômega 2, aí a mesma expressão na direção Z. Por quê? Porque eu estou pegando sempre isso aqui. Então, para você ver o campo elétrico, né, vai ser, espera que ele seja justamente a parte real. O nosso campo elétrico físico mesmo é o campo, é a parte real disso aqui. Então, vamos pegar. Então, a parte real dele vai ser o campo elétrico, vai ter na parte real, vai ser isso aqui, é 0x cosseno, menos E0x seno, né? Então a gente vai ter um x na direção x. Então o campo elétrico físico mesmo, que é a parte real, o campo elétrico, vamos dizer assim, ele é, eu tenho que tomar a parte real disso aqui. Então a parte real vai ser na componente x, vai ser esse é 0. X componente R, quer dizer, vai ter essa parte real aqui, então cosseno de KY menos ômega t. E essa parte aqui, né? Então, X imaginário, seno de KY menos ômega t.
pegar a parte agora na parte y. Vou pegar então só a parte real, a parte y. Então vou manter aqui o v sobre ômega. Manter aqui o v sobre ômega. E aí agora, como ele tem esse i aqui, então esse aqui não vai entrar, isso aqui vai ficar puramente imaginário. Vai entrar esse i aqui, porque esse i vai dar menos 1, então vai ficar menos 0 xr seno de ky menos ômega t. E aí eu vou ter esse i aqui. Então vai produzir esse i aqui, menos E0y, E0x imaginário, cosseno de ky menos ômega t. Isso tudo na direção y, né? Agora na direção z vai ficar, esse aqui vai ficar menos, né? Vai ficar esse fator aqui, z. 1 menos V2 sobre ômega 2. E aí, então, vamos pegar a parte real. Não tem fator I, então vai ser a parte real disso aqui. Então vai ficar E0 é igual a esse aqui, E0x real, cosseno de ky menos ômega t, menos E0 x imaginário, seno de ky menos ômega t. Então essa ficou a expressão do meu campo. Quer dizer, a gente foi fazendo tudo agora, né, na representação de onda plana mesmo complexa. Mas a gente sabe que no final de tudo o que a gente tem que pegar é a parte real. Então a parte real sobre o OE. Agora a gente pode fazer o seguinte, por exemplo, fazer uma simplificação mágica. Aqui meu campo é 0x, tem parte real e parte imaginária. Digamos que a gente escolha a parte imaginária igual a 0. Digamos que isso aqui seja 0, é uma solução particular. Isso aqui seja 0, e isso aqui seja 0. Então meu campo vai ter, ao longo da direção, ele vai ficar dessa forma, a componente. Então vamos dizer assim, o meu campo elétrico x, ele vai ser, o componente x dele vai ser esse, vamos dizer assim, E0x, R, tá? Vai ser uma amplitude aqui, essa amplitude aqui eu posso chamar de uma amplitude A, não importa. Então eu posso chamar de uma amplitude E0, simplesmente. Agora estou renomeando E0x real, estou chamando de um E0. Vai ficar E0, cosseno de ky menos ômega t. A parte y, a componente y do campo elétrico, vai ser menos v sobre ômega. E aí o mesmo é 0. Mas agora seno de ky menos ômega t. E a parte z, componente z, vai ser menos, vou colocar V2 sobre ômega 2 menos 1 é 0 cosseno de ky menos ômega 2. Na verdade aqui, isso aqui é 0 cosseno de ky menos ômega 2 é a componente x. Posso botar aqui direto a x. E aí a gente vê o seguinte, que no plano xy, né, a minha onda está se propagando. Ela está se propagando ao longo da direção y. Então, ela tem essa componente aqui. Então, se o v for 0, de fato, essa componente aqui é 0 e o campo elétrico fica transverso, pelo componente x e componente z. E a gente observa também que a componente x da onda ela está defasada da componente y, né, por um fator 1, π sobre 2, né? Eu posso imaginar que cosseno de menos seno de ky menos ômega t é o cosseno de ky, quer dizer, isso aqui, né? Posso escrever isso aqui dessa forma, v sobre ômega, esqueci. Então nós tiramos aqui o EZ,
E aqui a gente pode escrever isso aqui, é V sobre ômega, que é 0, cosseno de kappa y, menos ômega aqui, mais π sobre 2. Não é isso? Porque o cosseno disso, mais π sobre 2 é o cosseno desse cara, vezes o cosseno de π sobre 2, né? Mais nada é cosseno, né? Cosseno de π sobre 2 é 0, menos seno disso aqui, tá? Seno de π sobre 2, então é cosseno de A. Defasagem de π, né? Porque fica cosseno disso aqui mais isso aqui, é o cosseno desse, vezes o cosseno de π. Queria escrever esse seno aqui, tá? Esse seno aqui vai ser o cosseno defasado de π sobre 2, cosseno A, cosseno D, menos seno A, tá certo. Então, eu tenho que obter isso aqui. Então, o cosseno desse cara mais π sobre 2 é o cosseno desse cara vezes o cosseno desse, que é 0, menos o seno desse cara vezes o seno desse, que é 1. Então, fica menos seno de KY menos ômega t. Então, a gente vê que essas duas componentes têm essa defasagem, né, de π sobre 2. Tá certo? Então, a relação de dispersão nos ajudou, né, a escrever. Agora, quem sabe o E, claro que automaticamente sabe o E. Então, a gente conseguiu ver que, nesse caso, a gente tem uma propagação e a velocidade do grupo é a própria velocidade C. Bom, então, a gente pegou o caso da anisotropia, que é um caso que não é muito convencional, a gente, em geral, nos livros de eletromagnetismo estuda muito isso. Isso aí está muito ligado a essa discussão que tem hoje em dia, desses chamados modelos de rede eletrodinâmica com violação da simetria de Lorentz. Esse vetor V pode estar marcando também um pequeno desvio da simetria de Lorentz, mas não estou nem chamando a atenção disso. Seria uma anisotropia em geral que tem no espaço. Então, se a gente quiser introduzir, quiser discutir as equações de Maxwell num espaço onde tem uma direção privilegiada, essa poderia ser uma proposta, né? uma maneira de formular a discussão. Vamos pegar então agora uma outra categoria de relação de dispersão, que é o caso do campo de prova, né? Eletrodinâmica de campo. Porque, fazendo o que a gente aprende com a dispersão? A gente aprende, vamos ver, sobre a velocidade do grupo, as coisas. Isso. Você aprende as múltiplas relações que tem com campo elétrico e magnético, a relação de isso. E, sobretudo, o que é importante é a relação, quer dizer, entre a frequência e o comprimento de onda. Sim, claro. E isso se ela dá. Dado isso, quer dizer, você tem a velocidade da onda. Isso. E as relações entre os componentes também, exatamente, como as componentes do campo vão se propagando ao longo, né, do percurso. E como se interrelaciona o campo elétrico? Exatamente, como se interrelaciona o campo elétrico com o campo elétrico. Agora, também essas coisas de decaimento, né? Decaimento de foto. Isso. Deixa eu botar aqui as equações de própria, só para botar aqui. Assim. Só para a gente escrever aqui direitinho. Então, se a gente pega a componente zero, vai ficar a divergência do campo elétrico, mais, desculpa, C, certo, esse campo elétrico, mais esse fator aqui, sim, então o potencial aqui, no vácuo, né, igual a zero. Chegando às equações de massa do vácuo. Então, essa aqui vai ficar, se eu colocar aqui a componente zero, vai ficar DI, F0 mais Si a zero, igual a zero. A zero é Φ sobre C, certo? Esse cara aqui é S zero, que é zero, né? Vai ficar LC, vai ficar menos, as equações homogêneas não mudam. Essa aqui seria a eletrodinâmica de prova. Nós temos esse termo novo, né?
acrescentando agora uma dependência explícita no potencial. Rotacional de E, igual a menos ddt, divergência de D continua zero. E aí a gente vai ter agora, quando a gente pegar essa equação DI, FI mais C, igual a zero. Vamos pegar os em cima, D0, F0I, mais DJ, FJI, mais C, igual a zero. Tá certo? Então, esse cara aqui desce 0I, esse cara aqui desce JI, esse não mais, esse cara aqui desce, esse não mais, tá certo? Então, esse cara aqui esse aqui é o campo elétrico, então menos, esse aqui é DD1 sobre C, menos 1 sobre C2, e a DD, que é a corrente de deslocamento. Esse carinha aqui está menos epsilon JK, DJ, a mais rotacional D. Esse cara aqui fica menos embaixo, mais C igual a zero. Só para ver se não tem problema de fator rotacional de D. Mais CA igual a 1 sobre C2. Para ser funcional, tá? Só para tirar a prova de que esses sinais estão corretos aqui, vamos fazer o seguinte, vamos tirar as equações de onda aqui rapidinho, né? Que vai estar na minha relação de dispersão. Vamos dizer que a gente queira tirar. Então daqui sai o seguinte, primeira informação que sai daqui. Vamos derivar, então essas são as equações de troca. Eletromagnetismo de troca. Ele é acrescido desses dois termos. Vamos fazer o seguinte, a primeira coisa aqui, vamos tirar a derivada temporal dessa equação. Se eu tirar a derivada temporal da primeira equação, nós vamos ter divergência do dEdt mais si derivada de t, enfim, em relação a t igual a zero. E vamos tirar a divergência dessa equação. A divergência do rotacional é zero. Então nós vamos ter si divergência de A igual a 1 sobre C2 ddt da divergência do campo elétrico. A divergência dessa equação. Mas a divergência de dt de E e ddt de divergência de E vai ser esse termo aqui. Eu vou usar aqui essa equação aqui. Vamos usar então divergência de dE dt, ou ddt da divergência de E menos si ddt do φ. Então, sendo que si é um parâmetro diferente de zero, isso aqui vai embora, isso aqui vai embora. Então, vamos ter essa equação aqui. 1 sobre C2 ddt do φ mais a divergência do A igual a zero, que é a chamada condição subsidiária. É uma condição que vem das equações de Maxwell. Por isso ela é uma equação subsidiária. É uma equação secundária, né? Não é exatamente a forma explícita de uma equação de Maxwell, mas ela é consequência. Se eu pegar essa equação, tirar a derivada temporal e tirar a divergência dessa equação, nós ganhamos que os potenciais eletromagnéticos, nesse caso, satisfazem a essa equação. Na formulação por variante, né, isso aqui simplesmente é aquela função que está acostumado com a notação por variante. Isso aqui é dI a nu igual a zero. Fica 1 sobre C ddt igual a zero, que é o φ0, que é o φ sobre C, que é C2, mais a divergência de A. Então, temos essa condição aqui, que é a condição subsidiária. Essa condição já vai ser importante,
porque ela, na hora dos passos de Fourier, ela vai estar me relacionando, justamente está me dizendo o seguinte: ao meu campo A agora tem uma parte transversa, longitudinal. A divergência dele vai ser a derivada temporal do φ. Então, isso significa que esse campo aqui, o A, não pode ser transverso, não pode ter divergência zero. Mas vamos tirar as equações de onda agora. Como a gente fez no caso de Matos, para tirar a relação de dispersão, a gente vê que esse sistema é um sistema de primeira ordem nos campos, né? Mas a gente pode tirar uma equação de onda a partir daí. Então, para tirar uma equação de onda a partir daí, o que a gente faz, por exemplo, vamos derivar essa equação aqui em relação ao tempo, para poder produzir uma derivada segunda do E. Então, se eu pegar essa equação aqui e derivar em relação ao tempo, então vamos ter rotacional do dv dt mais o si dA dt igual a 1 sobre C2 V2 dV2 no campo elétrico. Eu já produzi aqui uma parte da equação de onda. Agora, dV dt é menos rotacional de E. Esse termo vai ficar menos rotacional de E. Mais si dA dt igual a 1 sobre C2 V2 dV2 do E. Então, agora, rotacional do E, gradiente da divergência, né? Vai dar gradiente da divergência, rotacional, vamos ter esse sinal menos aqui. Rotacional é o gradiente do divergente menos o laplaciano. Nós vamos ter mais si dv do lado. Igual a 1 sobre C2, tá? dv2 do E. Agora, quem é a divergência do E? A divergente do E, pela primeira equação do Max, é menos que si φ. Então, esse termo aqui vai ficar menos, vai ficar mais gradiente. Primeiro termo é divergente de E. Está aqui, divergente de E é menos que si φ. Então, esse primeiro termo aqui, vamos trazer, vamos jogar tudo do lado de cá. 1 sobre C2, D2 mais menos esse laplaciano. Então, nós vamos ter do lado direito, vamos ter 1 sobre C2, D2 dt2 do campo elétrico, menos o laplaciano do campo elétrico. Agora, esse termo aqui vem para cá com sinal menos, vem do lado direito, ó, menos si ddt do A. Esse termo aqui é positivo, então ele vem para cá. Então, aqui é φ ponto. Eu errei, eu falei ali, não, está certo. Está certo. E eu tirei a divergência, tirei a derivada temporal dessa equação. Então ficou dA dt. Está certo. E aqui está certo. Gente, isso aqui é gradiente do φ. Então vai ficar menos, vai ficar mais gradiente de φ. E vem para cá menos si gradiente de φ. Certo? Então, esse termo aqui. Então eu trouxe esse termo ficou do lado direito. Eu trouxe esse termo para o lado direito, ficou menos. Esse termo aqui que era mais, vem para cá menos. Agora a gente tem isso aqui, é o seguinte, ó, menos que si. Vou botar aqui si, posso botar esse si aqui em evidência? Menos gradiente de φ, menos dA dt, que é o campo elétrico. Então, eu vou produzir aqui esse si. E tudo isso aqui é campo elétrico, igual a zero. Então essa é a nossa equação de onda. Isso aqui é o nosso lambertiano. Isso aqui mais que si. Campo elétrico. Igual a zero. Então essa é a nossa equação de onda. Então se a gente for para o espaço de momento,
Então tá aqui, essa aqui é a equação de onda. Claro que a gente vai fazer, não fiz, mas tarefa, quem quiser fazer o mesmo exercício para B, pode fazer o mesmo exercício para B. É só derivar essa equação aqui em relação ao tempo. Aí vai produzir o D2, dt2 do B. E aí usa essa equação aqui, produzindo isso aqui em relação ao tempo, tira o rotacional dessa equação aqui. Então, se eu tirar a derivada temporal dessa equação e o rotacional dessa equação, eu combino para ganhar a mesma equação de onda para o B. Vai dar a Lagrangiana, mais si, B igual a zero. Então, eu tirei as duas equações de onda, para E e para B. A relação de dispersão, então, vai estar claramente aqui. Passando para o espaço de Fourier, D2, dt2 fica menos ômega 2. Agora, menos ômega 2 sobre C2. Laplaciano fica menos K2, então aqui vai ficar mais K ao quadrado. Mais psi. E aqui a transformada de Fourier do campo, igual a zero. Então, claro, se eu quero ter campo não trivial, eu preciso que essa relação aqui seja satisfeita. Então, a relação de dispersão que a gente tira agora é ômega 2 sobre C2, né? Vou colocar assim, igual a K2 mais psi. A gente pode escrever isso aqui, ômega 2 igual a K2 C2 mais psi C2. A gente pode, se quiser, chamar esse termo aqui, né? Vou apagar isso aqui. Bom, condição subsidiária, né? Todo mundo lembra. Então, pode, se quiser, podemos fazer o seguinte. Se a gente faz agora a correlação radiação-partícula, vamos multiplicar essa equação aqui por h cortado ao quadrado. H cortado ao quadrado, ômega 2, h cortado ao quadrado, K2 C2, mais h cortado ao quadrado, psi C2. Então, h cortado ômega é a energia da partícula. H cortado kappa é o momento da partícula. Atenção agora na correspondência radiação-partícula. Princípio da correspondência. Né? Então, o que é energia, né? Então, o que é frequência vira energia, o que é vetor de onda vira momento. E aqui eu tenho esse fator aqui, mais si h cortado ao quadrado C2. Então, essa relação é uma relação bem típica de uma relação com uma partícula relativística massiva. Então, a gente costuma introduzir aqui, acertar, chamar esse fator aqui de um M2C4, ou seja, MC2 ao quadrado, se quiser, né? Para dizer que eu vou associar esse parâmetro a uma massa. Então, o que a gente tem aqui, psi, H cortado ao quadrado C2, é igual a M2C4. Então, eu posso associar o meu psi a esse parâmetro aqui, MC2 ao quadrado sobre H cortado C ao quadrado. Ou seja, MC sobre H cortado ao quadrado. Então, isso aqui é o meu parâmetro psi. Ele faz o papel de inversão. Isso aqui é o comprimento de onda de Compton de uma partícula, de massa M. Uma partícula que tem a massa M, o comprimento de onda de Compton dela é H cortado sobre MC. Então, isso aqui é justamente o inverso. Então, esse psi aqui está fazendo o papel, vamos escrever aqui, né, lembrando dessa relação. Então, esse parâmetro psi, ele faz o papel do comprimento de onda de Compton a menos 2. E a dimensão dele está correta, porque isso aqui é uma divergência do campo elétrico, né? Então tá. O psi é o inverso, isso aqui é lambda menos 1 ao quadrado, da lambda menos 2. Então o papel desse psi, ele está associado, eu posso imaginar que esse termo que aparece novo aqui, né? Que forma as equações de troca, ele tem a interpretação física de estar representando uma espécie de fóton massivo.
É como se a gente tivesse introduzido agora a relação de dispersão, não é mais E igual a PC, não é mais ômega igual a KC. Então, isso aqui que vai dar para nós uma nova velocidade de grupo. Vamos ver agora qual é a velocidade de grupo dessa onda. Então, no caso em que o psi é zero, a gente obtém justamente as equações de Maxwell e a velocidade ômega kc. Quer dizer, a velocidade C. Agora, se está mais ligado ao comprimento de onda, na tua opinião, ou ao suporte massivo? eu diria que, na verdade, sim. Aparentemente, ele está mais ligado a uma questão de comprimento de onda, porque a dimensão dele é a dimensão de comprimento a menos 1. Mas aí a gente pode associar isso a uma massa. Eu acho que intrinsecamente ele está mais ligado ao comprimento de onda de ponta. Então, a nossa relação é essa. Se já estaria, vocês digam, falando com o público assim, né? Você está com a teoria quântica, você está com a mecânica quântica. Isso. Esse psi aqui não. A gente, vamos dizer, a gente pode estar falando. O comprimento de onda. A gente só falou em mecânica quântica aqui. E aí aqui a gente fez o princípio. Estamos aqui no MC sobre H. Isso. Quando você entra dentro do. Quando você está já entrando no comprimento de onda de ponta da partícula, aí você já está saindo do domínio da mecânica quântica, da teoria de campo. A gente pode escrever isso aqui da seguinte maneira. Posso botar esse C aqui em evidência, e aqui fica uma raiz quadrada de K2 mais psi. Então isso aqui é a relação de dispersão. Tá? E aí a velocidade de grupo é d ômega dk. Ela vai estar dando para nós C e meio 1 sobre a raiz quadrada de K2 mais psi. E aqui 2 módulo de K. Tudo igual a isso, né? Então, 2 cancela com 2, então a gente vai ter aqui módulo de K, que vai ter C vezes módulo de K sobre a raiz quadrada de K2 mais C. Então, a gente pode expressar a velocidade do grupo, se quiser, por exemplo, em função do comprimento de onda. A velocidade do grupo sobre C, vamos colocar assim, a velocidade de grupo sobre C, claro que ela é menor do que 1, porque esse cara aqui é menor do que esse. Então, a velocidade de grupo sobre C é módulo de K, que é 2π sobre lambda, sobre a raiz quadrada de 4π ao quadrado, sobre lambda ao quadrado, mais psi. Se a gente quiser, a gente pode controlar isso aqui. Eu posso botar, posso pegar aqui, multiplicar lambda 2 e dividir aqui com lambda 2. Então ele vai subir esse fator com esse lambda aqui, vai cortar com esse lambda e vai cortar com esse lambda. E aí, se quiser, eu posso botar esse 4π ao quadrado em evidência. Então isso aqui vai produzir 2π aqui, vai ficar 1. Aqui 4π ao quadrado eu boto em evidência, vai produzir 2π, vai ficar a raiz quadrada de 1 mais psi lambda sobre 2π ao quadrado. Então tem uma relação, a velocidade de grupo, então, vai depender diretamente aqui, do comprimento de onda. E se quiser também eu posso escrever a velocidade de grupo em relação à frequência. É só substituir, inverter essa relação aqui. Tirar aqui ômega 2, né? Esse ômega 2 é igual a K2 C2 mais psi. Então a gente tem ômega 2 menos psi igual a K2 C2. Eu posso dividir tudo aqui por C ao quadrado. E aí a gente tira aqui o módulo de K, é 1 sobre C, raiz quadrada de ômega 2 menos psi. E aí a gente pode, se quiser, expressar isso aqui. Expressar em função da frequência. Daria para nós pegar aqui, né? Uma velocidade de grupo
sobre C igual a módulo de kappa, que é 1 sobre C, raiz quadrada de ômega 2 menos de Si, sobre raiz quadrada de, vamos dividir aqui por kappa 2 que é ômega menos de Si sobre C2, né? Isso aqui é o kappa 2 mais Si, certo? Uma coisa errada aqui. Kappa 2, isso aqui não, é ômega do kappa, porque esse C é redundância, né? Então, o kappa 2 mais Si, certinho, kappa 2 mais Si, então, kappa e o ômega 2 menos que Si sobre C2 é kappa 2. Então ficou ômega 2 menos que Si sobre C2 C, tá certo? Esse é o nosso kappa. 1 sobre C, raiz quadrada, kappa 2 é isso. A kappa 2 é ômega 2 sobre C2, isso aqui é kappa 2. Ômega 2 sobre C2 menos Si sobre C2 menos que C. Então, acho que tem um erro aqui, eu acho que é errado aqui. Tem um erro de dimensão, claramente, aqui. Deixa eu ver aí, isso aqui está ok, né? Eu botou o C em evidência por kappa 2 mais que C. Derivamos em relação a kappa. Então, ficou C meio de 1 sobre isso aqui, vezes 2 vezes isso aqui. Kappa, módulo de kappa, essa dimensão fica certinha. Então, V sobre C, não está. Tinha que expressar isso desse modo. Então, a velocidade de grupo aqui, a gente depois passou para o comprimento de onda, vamos fazer de novo agora a velocidade de grupo em relação à frequência. Então, ficou V sobre C, vou botar V, velocidade de grupo vai ser C vezes módulo de kappa. Então, vamos lá, vamos voltar a essa relação. Ômega 2 igual a K2, C2. Ah, eu estava esquecendo de colocar aqui Si C2. Ômega 2 é K2 C2 mais Si C2. Então eu botei aqui, vamos dividir tudo por C ao quadrado, fica assim. Ômega 2 sobre C2 menos que Si é o kappa 2. Tá certo? Legal. Então o nosso módulo de kappa vai ser a raiz quadrada de ômega 2 sobre C2 menos que Si. Esse é o módulo de kappa. E kappa 2 mais que Si é justamente ômega 2 sobre C2. Então, dá um ômega sobre C. Certo? Então, esse C aqui sobe vai produzir um C2. Então, a gente vai ter que esse carinha aqui, então, vai ficar frequência, tá? Frequência ao quadrado sobre C2 menos que Si, certo? Então a gente vai ficar com essa relação aqui, VG, vamos dizer, velocidade de grupo sobre C é igual a raiz quadrada de ômega sobre C ao quadrado menos que Si. Se quiser, aqui eu coloco ômega sobre C. Eu deixo esse C aqui, trago para cá e trago o C para cá para baixo, ômega sobre C. Então, claro que esse número que está aqui em cima é menor do que esse número que está aqui embaixo, então V é menor do que C. Então a gente pode expressar a velocidade de grupo em função da frequência, em função do comprimento de onda e em função do vetor de onda. É importante que a gente tirou essa relação de dispersão. Agora, vamos ver então, agora falar aqui do V. A gente estava pensando em V, que eram os modos de propagação. Então a relação de dispersão, deixa eu guardar ela aqui. Ômega, então vou guardar aqui. Ômega igual a C raiz quadrada de K2 mais que C. Se a gente quiser expressar a velocidade de grupo em relação à frequência, a gente pode escrever que a velocidade de grupo sobre C
é igual a x quadrada de ômega sobre c ao quadrado menos c sobre ômega sobre c. Então a gente vê que tem uma frequência de corte, né? E ômega sobre c tem que ser sempre maior do que o si. O si é um comprimento de onda, está associado ao comprimento de onda de ponto, então tem que ter uma frequência que seja que supere sempre essa relação ômega sobre c. Beleza, então fizemos isso aqui para quartar. Então vamos começar a olhar agora os modos de propagação. Então a gente viu, a gente tem solução, satisfaz uma equação de onda. O E e o B satisfazem uma equação de onda, só que agora não mais com relação de dispersão símbolo, mas com aquela relação de dispersão. Mas ele satisfaz uma equação de onda. Então a gente pode imaginar, por exemplo, uma solução do campo elétrico desse tipo, é zero. E aqui, exponencial. E kx, né, vou colocar assim, uma onda plana, menos ômega t, lembrando só que esse ômega é dado por aquela relação. E o B, d0, exponencial de kx, menos ômega t. Lembrando que o nosso nome está lá. Então vamos lá, primeira equação. Agora só que a gente tem que perceber o seguinte: aparecem os potenciais, não aparecem só os campos. Então é melhor a gente trabalhar com uma solução dos potenciais. Fazer o seguinte, dá licença. Vamos trabalhar com os potenciais. Vamos dizer o seguinte: agora aparece o potencial. Então vamos dizer que o nosso φ seja esse objeto aqui, e o nosso A seja esse A. E aí lembrar, se o E e o B satisfazem a equação de onda, o φ e o A também. Por exemplo, se a gente substituir aqui essa equação, vamos substituir o campo elétrico. O campo elétrico é menos o gradiente a divergência de campo é menos gradiente do potencial, menos dA dt. Mais si φ. Nossa. Agora, vai ficar então aqui. Laplaciano do potencial. Isso não menos. Agora a gente tem a condição subsidiária. 1 sobre c ao quadrado. ddt do φ mais divergência do A é igual a zero. Então, se eu tirar a derivada temporal dessa equação, eu vou produzir ddt ddt ao quadrado. Então, fica divergência de dA dt, divergência de dA dt é menos 1 sobre C2 d2 dt2 do φ. Então, esse termo aqui, junto com a condição subsidiária, né, que era essa condição aqui, olha esse termo aqui, com a condição subsidiária, basta pegar a condição subsidiária e derivar uma vez em relação ao quê? Então vai aparecer derivada a segunda aqui, derivada a primeira aqui. E aí a divergência do dA dt é menos 1 sobre C2. Então esse menos 1 sobre C2 vai ficar mais 1 sobre C2. d2 dt2 do φ. A gente converte esse termo aqui em φ, mais que si φ igual a zero. Então a gente ganha a mesma equação. A gente pegou aquela equação 1 sobre c ao quadrado, d2 dt2 do φ, menos Laplaciano do φ, mais si φ igual a zero. Então o φ e o A também satisfazem a mesma equação de onda. A gente vai ter D'Alembertiano mais que si φ igual a zero. D'Alembertiano, quem quiser agora faz por lá, faz a mesma coisa, igual a igual, é só tirar essa equação aqui. Só substituir aqui o B pelo rotacional de A, vai ficar rotacional do rotacional, vai dar gradiente da divergência que é zero, menos o Laplaciano. E aí quando nós substituirmos aqui o E em função do φ do A, a gente vai usar de novo a condição subsidiária, e aí a gente tem a mesma equação de onda. Então, tanto φ quanto A
E quanto B satisfazem a mesma equação de onda. Então é isso que me habilita a dizer, eu vou usar uma onda plana para φ e para A. Claro, quem sabe φ e A vai tirar E e B. Então vamos tirar o campo elétrico agora. Quem vai ser o campo elétrico? O campo elétrico vai ser menos o gradiente do φ. Quando eu produzir menos gradiente, eu vou produzir. Então vai ficar menos gradiente, vai ficar menos IK. Quando eu tirar o gradiente, vai produzir IK vezes tudo isso aqui. Vai ficar menos IK vezes o φ. Vamos contar o seguinte, tirar o gradiente. Menos IK vezes o φ. Menos dAdt. Então, quando eu tirar a derivada de menos dAdt, vai produzir aqui mais I ômega. Menos gradiente de φ, menos dAdt. Vou derivar isso aqui em relação ao tempo, eu vou produzir menos I ômega, mas aí tem esse menos aqui, vai ficar mais I ômega A. Então essa é a solução. Então, campo elétrico, menos gradiente de potencial, menos dAdt. E agora o D é o rotacional de A. Então, rotacional de A vai produzir IK vetor A. Certo? Então, estamos lá. Vamos colocar isso agora nas equações. Então vai ficar divergente do E. Vamos colocar o divergente do E. Vamos fazer o seguinte, deixa eu apagar isso aqui ainda, vai colocar assim mais claramente, perdão. Vamos escrever isso aqui assim, ó, vai ficar menos I, tá? Φ0, tá? Φ0 exponencial de kx menos ômega, colocar assim. E aqui mais I ômega a zero kx menos ômega. E B igual ao rotacional de A. Então, quando nós substituirmos, vamos botar aqui essas equações, vou botar paralelamente colar. Então, essa equação da divergência então a divergência, vamos dizer, então talvez seja, vamos escrever tudo, né? Porque eu poderia até escrever assim, vamos fazer o seguinte, vou pegar esse termo. Então fizemos isso. Agora eu vou fazer o seguinte, vou aproveitar isso aqui, vou fazer o seguinte, vamos fatorar essa onda plana. Então a gente vai ter o seguinte, vai ter um fator I, I, ômega a zero, I, ômega a zero, menos kappa φ0. E aqui exponencial de kx, certo? Bota o fator I em evidência, fica ômega a zero menos kappa φ0. E aí fica essa exponencial. Então eu posso escrever meu campo da seguinte maneira. E0, agora eu sei quem é o E0. E0 é I
ômega a zero menos I capa phi zero. É zero e capa x menos ômega phi. E o meu campo magnético vai ser a mesma coisa. Ó. I capa a zero eu vou chamar de D0. Exponencial de I capa x menos ômega. Certo? Então a gente observa já o seguinte, ó. O campo magnético ele é ortogonal à direção de propagação. D, né? D0 é capa vetora zero. Então ele é ortogonal à direção de propagação. Mas o campo elétrico, se a gente observar, ó, ele tem uma bela componente longitudinal. Está na direção K. Tá? O E0, né? Vou botar aqui para a gente guardar bem. O E0 é I ômega a zero menos I capa phi zero. E o B0 é I capa vetorial a zero. Certo? Vamos pegar a relação, certo? Vamos tirar agora a nossa condição subsidiária, só para a gente lembrar. Quem era a nossa condição subsidiária? Era 1 sobre C ao quadrado, dφ dt, mais divergência do A, igual a zero. Então a gente pode tirar daqui também. Quando eu derivar o φ em relação a T, eu vou produzir menos I ômega, menos I ômega sobre C2 φ zero. Menos I ômega sobre C2, a exponencial vai embora, mais a divergência do A, mais I capa escalar a zero. Igual a zero, então esse I vai embora. Então a gente veio com essa relação também, ó. Que é bom a gente ter. O campo A agora, ele tem uma componente longitudinal, o potencial vetorial. Então eu vou ter que capa escalar a zero, vou botar assim, ó, capa escalar a zero é igual a ômega sobre C2 φ zero. Ou se a gente quiser, a gente pode escrever isso assim. Quer dizer, então aí ele teria φ zero sobre C, K sobre ômega, né? Só que no caso de Maxwell, quer dizer, essa relação não existe. Essa relação é típica de Planck. Mas então a gente tem uma relação mostrando que o potencial vetor ele tem uma parte longitudinal. Tem uma parte ao longo do campo. A projeção dele não é zero. Então a gente pode usar esse capa a zero igual a ômega. Então eu posso, se quiser aqui, ó, eu posso substituir ó, o meu φ zero pelo meu a zero aqui. Eu posso expressar tudo em função do a zero. Se quiser que eu posso usar a condição subsidiária aqui e dizer que o φ zero é C2 capa, né? C2 capa escalar a zero sobre ômega. Se quiser, por exemplo, a gente pode escrever até, seria até bom colocar isso aqui assim. Campo é zero, ele fica I ômega a zero, vou botar assim, I ômega a zero. E aí aqui vamos ter, quem é o φ zero? É C2 sobre ômega. Então, φ zero vai produzir menos I, φ zero vai ficar capa escalar a zero. Menos I C2 sobre ômega, menos I C2 sobre ômega, menos I C2 sobre ômega, capa escalar a zero.
Então a gente vê o seguinte, que eu posso eliminar o φ por causa da condição subsidiária. Então, na verdade, tudo é determinado pelo A0. Essa amplitude aqui determina os campos elétricos e magnéticos. Ou seja, o meu problema ele é fixado por um vetor. Esse escalar aqui é fictício. Então, isso mostra que eu tenho 3 graus de liberdade. O meu vetor é A0, ele tem uma componente longitude, uma componente ao longo da direção de propagação, e tem uma parte transversa. Então, tem 3 graus de liberdade, dados pelo vetor A0. Componente A0x, componente A0y, componente A0z. Então, eu posso expressar tudo, né? Vamos dizer assim, em função do A0. Tá certo? Acho que a gente pode tirar aqui esse já. A relação de dispersão está dada. Então, nós conhecemos a relação, por exemplo, entre ômega e kappa, né? Posso ter claramente a relação entre. Eu posso expressar, por exemplo, essa relação aqui, provavelmente eu posso expressar o A0 em função do campo elétrico e trazer para cá. Vou fazer essa opção, vou fazer essa manipulação rapidamente. Então. Isso aqui está dando para nós o seguinte, tá? E0 e ômega. Então vamos fazer o seguinte, vamos escrever essa relação aqui em termos de componentes. Então vamos dizer assim, componente E0i vai ser I ômega A0i, componente I, menos I sobre I2 sobre ômega, kappa I, e aqui eu vou ter kappa J A0 J. Isso aqui eu vou querer apagar. A gente vai poder ver qual é a relação entre o V e o E. Aí a relação de dispersão vai ser importante. Então, a gente pode inverter essa equação. Eu posso escrever essa equação assim, ó, E0i posso pegar aqui esse I, vou botar esse I ômega em evidência, vai ficar I ômega, aí eu vou botar aqui, ó, posso escrever assim, ó, delta IJ, menos, vou ter esse ômega em evidência, tá? Menos C2 sobre ômega 2, tá? Ó, agora tá. Menos I ômega C2 sobre ômega 2, tá? Menos I ômega, menos I C2 sobre ômega. E aqui eu posso botar o kappa I e kappa J. E aqui nós temos o A0J. Então, isso é uma equação matricial. Tem E0i, uma matriz, eu posso até fazer assim, tiro esse I ômega para cá, eu boto aqui menos I sobre ômega. Fica 1 sobre ômega, menos I sobre ômega. Então, eu posso inverter, eu posso tirar esse objeto aqui. Tem que inverter essa matriz aqui. Não sei o que eu vou precisar só disso. E a gente sabe o que a gente vai querer? A gente vai querer expressar o campo magnético em função do campo elétrico. Mas ali eu tenho aquela relação que me permite escrever o A0 em função do campo elétrico. Eu estou interessado nessa relação. P0 igual a I. Vamos precisar substituir para poder tirar uma relação com o campo elétrico. Então, é só inverter. Então, a gente tem uma matriz aqui, né? Temos essa matriz aqui, essa nossa matriz em IJ, ela é delta IJ, que é identidade, menos C2 sobre ômega, kappa I e kappa J. E aí nós temos lá dos nossos cursos, né, aquela nossa descrição dos projetores. A gente pode pegar esse projetor